Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor está me dando de poder gravar uma mensagem que Deus colocou no meu coração para os irmãos. A intenção de eu estar gravando, irmão, esse vídeo, a intenção da criação, o porquê nós criamos este canal, é para que ele pudesse trazer aos irmãos e a nós também, porque isso nos força também a estar próximo de Deus, a meditar na palavra de Deus, a orar, porque a nossa preocupação é de trazer para os irmãos uma palavra de Deus, uma palavra que possa trazer edificação espiritual para os irmãos, trazer elevo espiritual, né? Fortalecer aqueles que estão fracos, aqueles que estão passando por dificuldade, né? Trazer uma palavra de fé. Então, a nossa intenção é essa. E uma das prioridades maior é alcançar também aqueles que ainda não fazem parte, né, da igreja, aqueles que ainda não servem ao Senhor. Então, essa é a nossa intenção. E nesta manhã eu quero trazer para os irmãos uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus para os irmãos. Mas antes, irmãos, de eu trazer essa mensagem, essa palavra de Deus para o seu coração, quero te pedir, irmãos, que você nos ajuda a alcançar o máximo de pessoas. Porque o mundo, irmãos, está em grande angústia. A guerra espiritual é muito grande. A vida que nós estamos vivendo no momento tem feito com que as pessoas perdessem a fé e a esperança. Então eu quero dizer para os irmãos que nesse momento é muito importante que nós pegamos aquilo que é bom e compartilhássemos, para que essa mensagem de Deus possa alcançar pessoas que estão passando por grandes lutas e angústia e dificuldade. Por isso eu quero pedir para os irmãos que nos ajudem aí, porque quando os irmãos fazem isso, o canal cresce, mais almas são alcançadas, mais irmãos que estão precisando da nossa ajuda, e os irmãos estarão contribuindo para que o reino de Deus possa crescer, amém? Porque essa é a nossa intenção, é que o Senhor cresça, é que o Senhor salva, liberta, e que nós, irmãos, diminuamos, porque nós somos só servos do Senhor, amém? Então que os irmãos possam estar fazendo isso aí. E não deixe também deixar os seus comentários, tá? Que isso é muito importante, né? Porque a plataforma, o YouTube, ele reconhece quando os irmãos deixam aí os seus comentários, que está sendo importante na vida dos irmãos, né? E isso faz com que também a plataforma coloque nossos vídeos também à disposição de outras pessoas que nós que estamos inscritos, nós que participamos deste canal, não conhecemos. E assim a obra de Deus é feita, amém? Com o nosso esforço, com a nossa participação ativa, mesmo assim, para que Deus possa. E ora por nós, irmãos, ora, porque não é fácil, tá bom? A palavra que Deus colocou no meu coração é sobre paz aonde não existe esperança. É trazer esperança aonde o desespero toma conta. Parece meio controvérsia, parece meio que loucura, mas a Bíblia vai dizer que o justo vive da fé, e a fé faz isso, irmãos. A fé faz com que nós enxergamos saída, enxergamos uma luz no fim do túnel, porque a fé ela é capaz de fazer isso em nossas vidas. Então é muito importante que vocês prestem assim, uma atenção maravilhosa nessa palavra. Porque, irmãos,
Porque Deus tem uma palavra para você. Deus quer falar com você nesta manhã, né? Nesse dia de sábado. Hoje é 16 de janeiro e um dia vai correndo. As horas vão passando, o ano vai andando, né? Então, irmãos, é muito importante você parar para pensar. Talvez você está passando neste momento difícil da sua vida. Você olha ao redor, você não vê esperança. Você olha para frente, as barreiras que você só enxerga a barreira. Você só enxerga a dificuldade. Você fala por onde começar? Como começar? Como é que eu vou vencer a fé? A fé ela é um instrumento que o Deus nos colocou em nossas vidas, em nosso coração. É um dom que Deus nos deu, irmãos, para que nós possamos. É uma ferramenta para que possa ser usada neste momento de dificuldade. Se nós olharmos para o cenário mundial, não estou falando só do Brasil, não, né? E a questão dessa pandemia, ela tem gerado, irmãos, pavor na vida das pessoas, né? Parece que não vai haver solução, né? Mas nós, em nome de Jesus, a igreja segue rompendo, a igreja segue confiando no Senhor, porque, irmãos, o nosso esconderijo, irmãos, é no Senhor. É o Senhor que nos guarda e nos protege. Por isso nós temos que ter fé e acreditar. Tá bom? Então eu quero descer esse versículo, que é no capítulo 14 de 2 Crônicas. Aqui vai falar do rei Asa. Tá certo? Então tá aqui, ó. Versículo 2 diz assim: Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Versículo 3 diz assim: porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Israel havia se desviado da presença do Senhor. Porque, se os irmãos olhar, o seu avô, o rei Salomão, havia permitido com seus casamentos que fosse feito altares, levantado altares, né, sobre todo Israel, e fez com que o povo de Israel se desviasse da presença de Deus. Então o povo havia se corrompido, né, com os costumes, com os deuses estranhos, trazido pelas pessoas que vieram, né, com os casamentos que Salomão fez ao longo do seu reinado, né, com mulheres de outros reinos que Deus havia dito que não era para fazer esse tipo de casamento, e Salomão faz esse tipo de casamento desobedecendo a Deus. E isso causa distorção, causa desvio, esse desvia da presença do Senhor. Então faz com que o povo se desvie de Deus mesmo totalmente. E aí vem o rei Roboão. Jeroão era servo de Salomão, e esse foge para o Egito. Mas Roboão era o filho de Salomão, e ele começa a governar. Os irmãos sabem a história dele. Aí ele morre, mas ele, em certa maneira, ele tem o prazer de criar o seu filho Abias na presença do Senhor. E Abias, ele traz um conserto para dentro da casa, mas ele não faz por total, mas ele restabelece o culto, e traz o culto a Deus. E Asa observa isso. Asa, ele cresce em sendo ensinado na lei do Senhor. Então quando Abias morre, Asa reina. Então quando Asa começa a reinar ali no reino de Judá, ele começa a destruir tudo aquilo que não agradava a Deus. Ele volta o seu coração a Deus, ele volta a Deus, ele tira os altares da idolatria, ele abole totalmente essa questão de idolatria de Israel. Ele realmente restabelece a adoração a Deus, o culto a Deus, os sacrifícios a Deus. Então ele faz com que o povo
abandone a idolatria e volta à adoração a Deus. E é isso que nós temos que fazer nos nossos dias de hoje, irmãos. Porque o povo tem se corrompido, não é diferente daquela época. Se nós olharmos para o cenário cristão, eu não estou falando do mundo, porque a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Eu não estou falando, irmãos, do meio político, porque no meio da política vão ver pessoas tortas, arrebentadas de todo jeito. Mas eu estou falando do cenário religioso, do cenário cristão. Nós estamos vivendo num país, um Brasil, irmãos, em que o Brasil ele está vivendo, irmãos, uma mesclagem de religiosidade. Um país, irmãos, voltado ao ocultismo, ao satanismo. Um país, irmãos, voltado à idolatria. Um país voltado à promiscuidade, irmãos, bebedice, idolatria, irmãos, tudo que os irmãos pensar. Se os irmãos começarem a olhar o cenário brasileiro hoje, irmãos, é um dos piores países hoje em questão de profanação. E não era para ser assim. O nosso Brasil hoje é um país em que há liberdade de você ler a palavra, de você estudar a palavra, de você pregar a palavra. Mas há uma dificuldade tão grande porque o povo que é cristão, principalmente os cristãos, não aceita a correção. O cristão não aceita a palavra de Jesus como ela é. Eles querem viver com Jesus, mas querem viver com o mundo também. É um país viciado, irmão, na bebida alcoólica, viciado, irmãos, nas drogas. É um país, irmãos, em que eu estou olhando para o cenário em questão brasileira, irmãos. Pior do que os países que é proibido entrar a palavra de Deus. Porque pelo menos se você olhar para um país que o evangelho é proibido, lá, irmãos, a ordem, a decência, lá as leis são respeitadas. No Brasil, irmãos, é um desrespeito, ninguém obedece nada. Então, irmãos, é um problema muito sério. Nós estamos vivendo uma época em que o Brasil, nós como cristãos, temos que voltar a nossa vida para os ensinamentos de Jesus. Jesus ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós estamos criando vários caminhos. E Deus não está se agradando disso. E Asa, ele entende isso. Asa, o rei Asa, ele entende que ele precisava, irmãos, de consertar a casa real e voltar também o povo para a presença do Senhor. E eu e você, irmãos, como cristão, como servo do Senhor, nós precisamos disso. Nós precisamos entender que nós precisamos voltar, irmãos, para o evangelho raiz, para o evangelho que Jesus ensinou. Então, irmãos, é tempo de nós voltarmos para Deus. Asa faz esse conserto. Asa, irmãos, ele traz o povo para servir a Deus. E aí, se os irmãos continuar lendo sobre o rei Asa, aí lá no versículo 8, vai dizer que Asa tinha um exército de 400 mil homens. E o inimigo, quando ele vê, irmãos, que você se volta ao evangelho, se você volta para Cristo, ele não vai perdoar, porque a intenção dele, irmãos, é acabar com tudo aquilo que se chama Deus. A intenção dele, irmãos, é acabar com esse canal, porque esse canal fala de Jesus, da salvação, fala do reino de Deus. A intenção dele é acabar com o evangelho, irmãos, o evangelho que traz Cristo para a nação, que traz um compromisso com a nação, irmãos. Um evangelho de unidade, de união, um evangelho de comunhão mesmo. Então Asa, ele tinha 400 homens que puxavam da espada, um exército para defender. E o seu inimigo, irmão, ele se levanta com 800 mil
homem. Para cada soldado que Asa tinha, o seu inimigo tinha 2. Irmãos, o inimigo não brinca de ser inimigo. Você está achando, irmão, que do jeito que nós estamos vivendo, irmãos, porque quando você cala a sua boca, você está sendo convivente. Nós não podemos ser conviventes, irmãos, com as coisas erradas. Nós temos que nos posicionar. E Asa se posiciona. E quando o inimigo se levanta contra Asa, Asa ora ao Senhor Deus e desce para a batalha. Mas ele não sabia, ele não tinha noção de quantos soldados realmente o rei, seu inimigo, vinha contra ele. E quando ele olha para o campo de batalha, irmãos, ele se confronta com um exército que era o dobro dele, se dividido em 2. Um atacando ele pela frente e o outro vinha pela retaguarda dele. Então não tinha como ele vencer. Então a Bíblia vai dizer que ele clama ao Senhor nosso Deus. Ele clama a Deus, irmãos. Por que que ele faz isso? Porque ele tinha liberdade de fazer isso. Sabe por quê, irmão? Porque ele havia se convertido. Ele tinha trazido o povo para a adoração. Enquanto eu e você, irmãos, temos compromisso com Deus, então, irmãos, não tem nada que vai impedir a sua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nada vai impedir o milagre entrar na sua casa. Mas você precisa de ter um conserto com Deus, tirar aquilo que não agrada a Deus da sua vida. Você precisa voltar-se totalmente para Cristo nesse dia. Esse ano de 2021, irmãos, é tempo da igreja, de nós como igreja voltarmos a nossa vida ao altar do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de ter esse compromisso com Deus. E a Bíblia vai dizer que Asa venceu o seu inimigo com apenas 400 mil homens contra 800, quase 1 milhão de pessoas. Irmãos, homens valentes, homens armados que poderia ter vencido facilmente o rei Asa. Mas Deus se colocou na batalha a favor de Asa e venceu a guerra por Asa. Deus está dizendo nesta manhã, se você voltasse para Deus, se a igreja de Cristo voltasse para Deus, aleluia, nesse ano de 2021, Deus se voltará o olhar dele para o Brasil e vai mudar a história não só da igreja, mas de todo o Brasil por causa do seu povo, aleluia. E o mundo vão ver que Deus habita no Brasil, é Deus que governa o Brasil, mas precisa da igreja se posicionar como servo do Deus vivo, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta manhã, meus irmãos, ouve o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. Tenho eu uma palavra de Deus para o seu coração. Volte enquanto há tempo. Irmãos, Deus te chama nesta manhã para um compromisso verdadeiro com Ele. Deus quer falar contigo, irmãos. Deus quer uma particularidade contigo. Esse ano 2021, tira para você se aproximar do Senhor, irmãos. Ouve o Espírito Santo. Jesus está falando contigo. Igreja, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos ter comunhão com Jesus, irmãos. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Não tem outra saída a não ser o Senhor, meus irmãos. Volte-se para Deus neste dia, desse ano 2021. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo vai fazer. Louvado é o nome santo do Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, Deus está neste lugar. Deus está falando conosco. Deus está falando com a tua igreja. É tempo de nós estarmos preparados. O arrebatamento da igreja está se aproximando, meus irmãos. Não queira ficar, meus irmãos. Coloca a sua vida no altar. Tira da sua vida aquilo que está impedindo.
Tira, meus irmãos. Aleluia. O Senhor quer um compromisso verdadeiro da tua igreja nesses últimos dias. Ah, meus irmãos, não é fácil, mas não é impossível. O Senhor nos dará vitória. O Senhor vencerá nossas batalhas. Confia. Confia no Senhor. Coloca a sua vida no altar a partir de hoje. Faz um retrospectivo da sua vida. Olha para a sua vida. Examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. E olhe o que precisa ser consertado. Olha para dentro de você. E olhe bem o que está precisando. Meu Deus, nos ajuda. Ah, meu Deus. Nos ajuda, Jesus. Tem misericórdia. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor. Fortalece aquele que está fraco, Jesus. Abre os olhos daqueles que estão com as vendas. Senhor, aguça os nossos ouvidos. Abre o nosso entendimento. Querido Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste canal, Senhor, de atingir cada irmão e irmã que vai ouvir, Senhor, que vai compartilhar essa mensagem, porque é o Senhor que está falando. Essa palavra é do Senhor. Fala com a tua igreja, Jesus, liberta. Ó Senhor, estenda as tuas mãos sobre nossas vidas. Jesus, o céu é o limite. Nós queremos estar no céu com o Senhor. Não nos deixa perecer. Senhor, afasta das nossas vidas a idolatria, Jesus. Dá entendimento ao nosso Pai. Pai, abençoa teu povo. Meus irmãos, volte-se para Deus. Volte, meus irmãos, para o Senhor. Tenha compromisso com Ele. Tenha compromisso com Jesus, meus irmãos. Tenha compromisso com a palavra do Senhor. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos almejar a eternidade com Cristo. Não queira, irmãos, ficar. Não queiras, brinca, não brinca, não brinca, não brinca. Meus irmãos, acorda. Acorda, irmãos. Jesus está voltando. Meus irmãos, Jesus está voltando. Ah, meu Deus. Ah, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Meus irmãos, eu fico triste. Ah, meus irmãos, ninguém está preocupado com a vida eterna. Parece que estão todos anestesiados. Ah, meus irmãos, estão preocupados, irmãos, com tudo, menos com a volta de Jesus. Ah, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Ah, meus irmãos, eu vou deixar agora, irmãos.
Ah, meus irmãos, por favor, ouve o que o Espírito está dizendo. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Visita a tua igreja. Visita esse irmão que está fraco. Fortalece. Meus irmãos, vamos tirar, irmãos, aquilo que não agrada a Deus das nossas vidas. Volte-se para o reino dos céus. Volte-se. Ah, irmãos, Deus requer de mim e de você que nós nos consertamos com Ele. Que nós tenhamos mais tempo para Ele. Irmãos, Asa entendeu isso. Asa entendeu que Davi errou em alguns pontos, porque ele deixou seus filhos fazer o que quisesse. Salomão fez alianças estranhas. O seu pai, seu avô Roboão, afligiu mais o povo, porque quando ele disse que o dedo dele era mais grosso do que o lombo de Salomão, então Roboão estava pesando a sua mão, e aí ele houve uma rejeição de Israel, e aí ocasionou uma revolta muito grande, e eles se desviaram ali, houve um rachado, houve uma divisão para cumprir a palavra de Deus. E quando isso acontece, o filho de Roboão, ele reina, o seu filho Abiás, e Abiás ele começa a trazer o povo de Deus de volta a esse entendimento que era de estar com a vida no altar, mas ele ainda não destrói os altares, ainda continua com algumas pessoas, muita gente ainda adorando outros deuses. Mas quando Asa ele reina, que Abiás seu pai ele morre, ele faz um concerto total com Deus, irmãos. Ele renova os votos com Deus. Ele faz um exame da sua vida, da sua casa. Ele se converte a Deus, ele pede perdão ao Senhor. Ele restabelece o culto, irmãos. Ele tira os altares do Deus estranho. Ele quebra aqueles bezerros de ouro que tinha sido levantado ali por aqueles povos que veio junto com as princesas que havia casado com Salomão. Ele quebra tudo, aquelas idolatrias. Ele arranca tudo. E ele faz o povo, isso agrada o coração de Deus, quando o povo se converte, irmãos, quando a igreja se voltar realmente, totalmente a Cristo, você vai ver Deus mudar a história da igreja, mudar o Brasil, e vai fazer com que as nações olhem para o Brasil com outros olhares e vão entender que não pode mexer com o Brasil, porque o Brasil é do Senhor, irmãos. Então, irmãos, vamos voltar, vamos começar por nós, pela igreja. Irmão, vamos deixar de falar mal de pastor, vamos deixar mal de falar de irmão, deixar mal de falar mal de igreja. Se tem uma igreja aí fazendo coisa, não, tem coisas estranhas acontecendo no meio cristão, né? Eu estava vendo esses dias um vídeo que foi gravado aí numa das nossas igrejas, não da Assembleia, né? Mas de uma outra igreja. Eu falo, nossa, porque eu me converti lá, e eu não vou falar o nome dela. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei apavorado, horrorizado. Um forró dentro da igreja, agarrado, abraçado, dançando. Até o pastor em cima do púlpito com os obreiros dançando um forró. Irmãos, é um cúmulo do absurdo. Então isso me deixa triste. Imagina o Espírito Santo, irmãos. Irmãos, é muita loucura. Então, irmãos, vamos voltar para o Senhor. Eu vou parar por aqui, tá, irmãos? O vídeo já está meio longo, mas compartilha. Vamos orar um pelos outros. Vamos voltar para o Senhor. É tempo de nós voltarmos de arrependimento e de conserto com o Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.
Um forte abraço desses irmãos em Cristo que ama vocês, que ora por vocês, que quer ver vocês no céu, porque eu também quero ir para o céu, irmãos. Então vamos voltar para o Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus.